Eu me tornei uma grande fã de Fórmula 1 e essa semana eu estava assistindo sobre as temporadas anteriores, né, 2024, 2023, porque eu só tinha acompanhado até então de 2025 e 2026. E em 2025, quem foi o campeão foi o Lando Norris, o corredor da McLaren. E aí, gente, eu tava assistindo toda a série ali da Netflix, ela mostra os bastidores, né? E eu tava assistindo a temporada de 2024, onde o Lando, ele se ferra muito, sabe? Ele quase ganha, daí ele perde, aí na penúltima temporada, aí na penúltima corrida, ele chove muito, assim, até aqui no Brasil, essa penúltima corrida, chove muito e ele tem que parar o carro, e aí o Verstappen, que tinha largado lá em 17º, acaba vencendo a corrida e é o principal adversário dele. Ele acaba a corrida em 7º e acaba o campeonato em 2º, perdendo para o Verstappen, que já é tricampeão mundial, se torna tetracampeão mundial. E o Lando Norris, que nunca tinha sido, né, campeão mundial até então, fica lá em 2º. E aí eu assisti tudo aquilo sabendo que no ano seguinte ele seria campeão. Então, quando ele vem e fala das suas frustrações, e ele fala que não, mas esse ano eu melhorei, eu aprendi muito, e ano que vem eu tenho chance de ganhar, eu tô animado pro ano que vem e tal. E aí, ver tudo isso, sabendo que realmente no ano que vem ele foi campeão, me trouxe uma percepção assim, quando a gente tá passando pelos nossos desafios, né? Cara, às vezes a gente passa por situações muito difíceis na nossa vida, seja uma questão financeira, seja uma questão de saúde, seja um luto, uma questão com o corpo. Às vezes tu tá anos batalhando, né, empreendendo alguma coisa, um projeto, e aquilo não sai do lugar, igual o Lando Norris, ele demorou 7 anos na Fórmula 1 até se tornar o campeão mundial pela primeira vez. Então imagina o quanto foi difícil essa jornada, né, esses 7 anos tentando. Na verdade, os corredores ali, os pilotos de Fórmula 1, eles estão nesse mundo da corrida desde criança, né? Então, o sonho de todos eles é chegar lá na Fórmula 1. E aí, tu fica pensando, né? Ali, eu tava assistindo aquela temporada passada sabendo que ele já era campeão. Então, eu imagina Deus olhando pra gente, passando pelos nossos desafios, passando pela nossa fase de lapidação, por aqueles momentos onde a gente está precisando aprender, aqueles momentos onde a gente está crescendo, onde a gente está olhando para as crenças que a gente tem que já não nos servem mais, seja em formato de pensamentos, comportamentos ou ações, onde a gente está passando perrengue. Olha, eu não sei qual é o desafio que você está passando, mas pode ser às vezes uma coisa muito difícil, e eu consigo imaginar Deus igual eu estava ali olhando para o Lando Norris, né, sabendo que ele seria campeão. Imagina Deus olhando para você, passando por todo aquele desafio, pensando, cara, daqui a pouquinho, na próxima temporada, ou daqui a algumas temporadas, você também será campeão. E Deus já sabe, então Deus se alegra, né? Eu me emocionei ali assistindo o Lando Norris, tipo, cara, ele batalhando ali e com aquela esperança, né, de que ele poderia ser campeão no próximo ano, e eu já sabia que ele seria, e eu fiquei tipo, ai, cara, Deus deve ser igualzinho, né? Deus deve ser, tipo, um grande torcedor. Nossa, eu nem sou realmente grande torcedora do Lando Norris, não, meu favorito é o Kimi Antonelli, mas é tão emocionante, assim, tu ver, sabe, tu saber que aquela pessoa tá passando por aquele período de lapidação e que ela vai conseguir alcançar o que ela busca depois, ela vai ter aquela conquista tão sonhada depois. É de uma alegria, assim, imagino que Deus se alegra olhando pra gente, passando pelos nossos desafios que fazem parte da nossa jornada, que fazem parte da nossa lapidação, que faz parte do nosso crescimento. E aí depois daquilo vem a conquista, né? Vem a vitória, e depois outro desafio e outra vitória, e assim vai vindo, vai sendo a nossa vida. Então, o que eu penso, a gente não precisa ficar desesperado, sabe? Não tem porquê a gente ficar desesperado quando a gente eventualmente não consegue aquilo que a gente deseja no tempo que a gente deseja. A gente tem que aprender que existe o tempo certo para todas as coisas e jamais desistir, jamais perder a fé, sabendo que a vida está nos preparando, que nós estamos nos lapidando e que essa consciência maior, né, que o universo ou Deus já sabe que ali para frente, logo ali depois, na próxima temporada ou daqui a algumas temporadas, a vitória é nossa.
aquele desejo foi conquistado, aquilo que você sonha tanto já se realizou. Então a gente tem que se alegrar, né? Se alegrar com os desafios, pensar, cara, isso aqui tá acontecendo, esse desafio tá tão difícil na minha vida agora, eu tenho certeza que esse desafio tá me preparando e me lapidando para eu poder viver o meu sonho logo mais ali na frente. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Rapidinho eu vou contar uma história para vocês. Desde 2011, eu tenho canal no YouTube, né? Não esse, eu já tive outros. E eu tinha esse sonho de trabalhar como blogueira, que na época se falava, né? Blogueira ou youtuber, enfim. Só que eu segui uma carreira jurídica, então eu me formei em Direito, trabalhava na área e tal. Durante 7 anos foi assim. E aí, um determinado momento, eu decidi que eu ia sair dessa área e eu ia me dedicar para comunicação. Eu queria comunicar espiritualidade, né? Comunicar as coisas maravilhosas que Deus me mostrou. Inclusive, foi também num período muito difícil de desafio, que eu tive depressão suicida. Até tenho que contar essa história aqui no outro vídeo. Foi um presente muito grande dessa depressão, foi o meu despertar espiritual. Enfim. Mas isso foi antes, né? Muitos anos depois, alguns anos depois, na verdade, eu já tinha me curado da depressão, eu já estava fascinada pelo mundo da espiritualidade. Resolvi sair do ramo jurídico e entrar nessa área, me dedicar full time para a criação de conteúdo. E escrevi um livro, divulgava meu livro, que é o Alegria para Leigos, né? Vocês têm acesso aqui pelo link na descrição. E aí, gente, eu tava nesse processo, começou dando certo, depois começou a dar muito errado, depois estourou a pandemia e assim, começou tudo a desandar, eu fiquei bem desesperada e pra melhorar, né, com muitas aspas, eu fiquei doente, eu perdi meus rins, então eu fiquei 1 ano sem trabalhar, muito mal, fazia hemodiálise. E cara, eu tava passando por um desafio muito grande, sabe? E aí, gente, depois de 1 ano em hemodiálise, eu mudei para uma outra modalidade de filtração, que é a diálise peritoneal, que é uma diálise que ela não te deixa tão acabada, sabe? Tu fica bem, faz a diálise e tal, fica bem. E aí, como eu já estava melhor, assim, me sentindo melhor, eu resolvi criar uma conta no TikTok, que foi a época que o TikTok estava começando e tal, e criei uma conta lá. Na época eu também tomava um remédio. Esse remédio fazia as coisas ficarem com um sabor muito bom pra mim, tinha muito apetite, que é o corticoide, né? Quem já tomou sabe. Então eu resolvi criar um TikTok chamado Já Que Está Comendo, onde eu fazia vídeos comendo, cozinhando, enfim. E aí, em meio a essa doença, esse momento de muito desafio, remédio e diálise, a minha aparência estava bem diferente também, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Foi um desafio muito grande. Eu tive esse tempo livre, né, pra não precisava pensar em sobreviver, em ganhar dinheiro, não precisava pensar nessas coisas, porque a minha família estava tomando conta de mim. Então eu comecei a gravar vídeos despretensiosamente. E esses vídeos começaram a viralizar. E eu comecei a crescer. E hoje eu tenho centenas de milhares de seguidores lá no TikTok nessa conta. E também tem uma outra conta no meu Instagram, onde eu cresci um pouco também, não tanto quanto no TikTok, até agora. Mas eu passei a viver da criação de conteúdo em 2022. Isso que era o meu sonho desde 2011. Foi durante um grande desafio que aconteceu. Então imagina, demorou 11 anos para eu estar me lapidando. Eu nunca parei de criar conteúdo, né, nesse tempo. Eu criava de forma mais espaçada, nunca tinha constância, eu só consegui ter constância ali, quando eu estava doente, quando eu não precisava trabalhar, quando eu não tinha outras preocupações, né? Então eu chegava a criar 5 vídeos por dia no TikTok naquela época. Então, gente, o importante é nunca desistir, sabe? A gente sempre tem que ter fé e saber que essa demora, né, essa espera, esse tempo de desafios, são essas lapidações que a gente vai fazendo nas nossas crenças, na nossa identidade, para que a gente possa, então, alcançar aquilo que a gente tanto sonhava, tanto sonhou durante tantos anos. Por isso, se você está passando por um momento difícil hoje, eu tô aqui para te dizer, só perde quem desiste,
e você está tendo uma oportunidade enorme de se lapidar, de aprender, de olhar para dentro e entender o que é que eu ainda acredito ou com o que eu ainda me identifico hoje e que não combina com a realidade que eu quero alcançar e que não combina com aquela identidade que eu estou tentando incorporar, ser, né? Cada dia é uma oportunidade, gente. Cada dia a gente pode se alegrar, mesmo diante dos desafios, dos problemas que a vida nos apresenta para o nosso aprendizado, para a nossa lapidação. A gente vai crescendo, vai evoluindo. Eu não gosto tanto dessa palavra evoluindo, mas a título de didática que eu vou usar. Então a gente vai evoluindo e a gente vai cada vez mais se lapidando e se tornando aquilo que a gente deseja ser e vivendo a vida que a gente tanto sonhou, né? Ou cada vez mais perto. Então, eu senti muito de conversar com vocês sobre isso hoje. Espero que tenha chegado para as pessoas certas esse vídeo. Então, força, fé, olha para dentro, se lapida, que eu tenho certeza que na próxima temporada a vitória já é sua.